Agora a gente vai começar a tratar especificamente dos vícios redibitórios, talvez o mais importante desses vícios contratuais. E um vício redibitório nada mais é do que um defeito sobre a coisa que lhe retira o valor ou a utilidade. Então é um nome diferente, um nome bonito, para falar algo muito simples. É aquela situação que você compra algo, recebe algo e está com defeito, está com algum problema. Você comprou o celular e ele não tá, a câmera não está funcionando. Comprou o carro e está com problema no motor. Comprou uma casa e o encanamento está vazando. É simplesmente um problema sobre a coisa, com um nome um pouquinho mais complexo. E a gente já tratou mais ou menos disso, sobre a diferença de vício do consentimento para vício contratual, e o vício redibitório ele se assemelha bastante ao erro, mas, mais uma vez, é muito diferente. Enquanto o erro ele é um vício do consentimento, está na formação de vontade, o vício redibitório ele está na execução do contrato, no plano da eficácia. O contrato é válido. O erro é aquela falsa noção da realidade. A pessoa olha para um relógio, por exemplo, achando que é de ouro, e na verdade ele é de latão. Esse é o exemplo clássico. Ninguém induziu ela, e não é que há um defeito no relógio. O relógio sempre foi de latão, ela simplesmente se confundiu. Ela olha para o carro, acha que é da marca X e na verdade é da marca Y. Ninguém induziu, e não era um defeito do carro. O carro sempre foi da marca X, não tem nenhum defeito nisso. E o negócio, então, que ele é praticado no erro, por ele ser um vício do consentimento, ele é anulável. Todos os vícios do consentimento são anuláveis, tem um prazo decadencial para tanto. Já o vício redibitório, ele é um defeito na coisa, não tem a ver com a manifestação de vontade, mas sim a coisa que está com algum problema. Seja algo que diminui o valor da coisa, seja algo que diminui a utilidade da coisa, ou até mesmo ambos, o que é mais comum. Então, é o plano da eficácia, o negócio é válido, mas na hora de produzir os efeitos, ele tem um vício nessa produção de efeitos. E aí o adquirente vai ter algumas opções que a gente vai analisar melhor. Mas antes da gente analisar as hipóteses que o adquirente tem quando ele está diante de um vício redibitório, é importante entender que o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor eles tratam de formas diferentes essa situação. O Código de Defesa do Consumidor ele tem uma sistemática própria sobre os vícios redibitórios em contratos de consumo e ele não usa o termo vícios redibitórios, ele fala em responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Então, o que vai acontecer? Naquele caso concreto, tem uma relação de consumo, igual se estuda lá em Código de Defesa do Consumidor, há uma relação de consumo, aplica o CDC, esquece o que vai ser falado agora. Se, por outro lado, não for uma relação de consumo, esquece o CDC, se aplica o Código Civil. Então, você comprou um carro lá na montadora da Volkswagen e veio com problema, CDC, esquece o que a gente vai falar agora. Esquece o que a gente vai falar ao longo dessas aulas, mas sim, só se aplica o CDC. Agora, comprou ali numa compra e venda de particulares, comprou do vizinho, aí é o Código Civil que se aplica. E como que ocorre essa sistemática no CDC? O artigo 18 é quem começa a tratar disso. Então ele fala que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, é basicamente o vício redibitório, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem, mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Basicamente, o CDC está falando, olha, os fornecedores respondem solidariamente por um vício redibitório, mas trazendo uma definição um pouco mais consumerista para isso. E aí o parágrafo 1º ele apresenta as possibilidades, isso no CDC. A gente vai estudar as possibilidades no Código Civil, mas só para fazer esse paralelo. Então, no CDC, você comprou algo, como consumidor adquiriu algo, esse algo está com algum vício, seja um produto, seja um serviço, você tem o direito a receber algumas dessas opções, mas o fornecedor tem o prazo de 30 dias para tentar corrigir o defeito. Então, eu chego até a Apple e falo, olha, o meu celular que eu comprei de vocês está com problema. Eles têm 30 dias para sanar. E a gente pode negociar para esse prazo de 30 dias ficar entre 7 e 180. E aí, eu como adquirente desse celular da Apple posso escolher a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata do que eu paguei com atualização monetária e perdas e danos, ou abatimento proporcional do preço. Outra grande diferença, além das opções, é que os prazos do CDC são muito diferentes. O prazo do CDC é, o produto era não durável, eu tenho 30 dias para reclamar a partir do momento em que o vício se mostra, ou se o vício já era aparente, a partir do meu recebimento do produto. Caso ele seja durável, 90 dias. Então, comprei, essa é até uma questão que muita gente caiu num concurso recente. Comprei algo pela internet, chegou na minha casa, eu não abri a caixa.
A hora que eu abri, 4 meses depois tinha um vício aparente, estava na minha cara. Posso reclamar? Não, porque como ele era aparente, contou o prazo a partir da entrega, eu tinha 90 dias para reclamar. Se ele apareceu em algum outro momento, aí é a partir desse momento que eu conto o prazo ou de 30 ou de 90. A gente vai ver ainda os prazos no Código Civil, então eles são diferentes. Então, principais diferenças no CDC e no Código Civil está nos prazos para reclamação e também nas opções que tem o consumidor, no caso, ou o adquirente no Código Civil. E assim a gente encerra mais esse bloco.